Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Falando alguns pontos ainda sobre o Evangelho, caríssimos, Jesus vai ao Monte das Oliveiras. Esta perícope em questão, capítulo 8 de João, do versículo 1 ao 11, tudo indica que não pertence ao contexto do Evangelho. Foi acrescentado depois que João já tinha escrito. E tem um quê de São Lucas, mas foi acrescentado aqui. Jesus já está em Jerusalém, já está no cenário de sua morte, de sua condenação. Por isso a provocação dos fariseus, dos judeus, é tão incisiva. Jesus vai ao Monte das Oliveiras, reza e depois volta. Os padres da igreja entenderam até como um sinal, um símbolo da possível crisma depois, já que a crisma representa a unção. Jesus vai para o Monte das Oliveiras para mostrar-nos que Ele é o ungido do Pai. Desce novamente a Jerusalém para encarar o seu destino, para nos mostrar a misericórdia na prática, e levam até Ele no templo uma mulher pega em adultério. A lei mosaica, caríssimos, prescrevia a morte para a mulher pecadora e para o homem que também estava em pecado com ela. Aqui só vemos a mulher. Onde estava este homem? A mulher não estava pecando sozinha? Onde está aquele seu companheiro de pecado? Só ela é apresentada a Jesus. E o evangelista ainda nos diz: fizeram isto para colocar Jesus em prova. Aqui, se nosso Senhor vai concordar com aquilo que os fariseus queriam que ele concordasse, ele vai contra aquela misericórdia que anunciava. E se condenasse aquela mulher a ser apedrejada, ele iria encontrar problemas com o Império Romano. O Império Romano, quando dominava uma região, respeitava os costumes que aquela região tinha, desde que a pena de morte fosse confiada ao governador da região. Por isso que é Pilatos que condena Jesus à morte. Por isso os judeus vão dizer: nós não podemos condenar ninguém à morte. Então, se Jesus concordasse, ele ia se indispor com o governador romano. Mas, se Jesus falasse, não devemos apedrejá-la, ele estaria contrariando a lei mosaica. Aí quem seria apedrejado seria ele. Nosso Senhor, num gesto divino, vai agachar-se e vai escrever na areia. São Jerônimo vai dizer que ele escrevia ali os pecados daquela mulher e daqueles homens. Mas não sabemos. O que sabemos é que este fato impactou o evangelista. Jesus escreve e, ao mesmo tempo, vai levantar-se e vai dizer: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esta expressão, caríssimos, usada por nosso Senhor, é a primeira vez que aparece no Evangelho, anamartetos, em grego, quem não tem pecado. Ele sabia que ali o único sem pecado era ele. E mesmo assim ele não condena, mesmo assim ele não apedreja, mesmo assim ele não vai sentenciar aquela mulher à morte. E os outros, a começar dos mais velhos, e sabemos, conforme a idade vai chegando, mais nós vamos ficando carregados de pecados. Aqueles homens vão jogar as pedras no chão e vão embora, um a um. Jesus ainda continua e vai perguntar àquela mulher: onde estão aqueles que te apresentaram a mim? Ninguém te condenou? Não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Caríssimos, a comunidade cristã primitiva se incomodava um pouco com este evangelho. Por isso ele demorou tanto para ser usado na liturgia romana, na liturgia da missa. Porque às vezes nós também temos dificuldade em percebermos que a misericórdia de Deus também acontece com o outro. Sabemos que Deus é misericordioso com a gente, mas com o outro parece que nos incomoda. Não podemos ser assim, caríssimos. E aqui também entra a questão: não podemos julgar aquele outro que experimentou da misericórdia divina.
devemos fazer a nossa parte. Devemos nos alegrar e festejarmos como o evangelho da semana passada. Vamos fazer festa porque este irmão estava morto e voltou a viver. Devemos nos alegrar pelo perdão, mas não peques mais. Este mandato de Jesus no fim do Evangelho deve conduzir-nos nesta reta final da Quaresma para já entrarmos na Semana Maior, na Semana Santa. Deus nos deu toda a oportunidade destes 40 dias para mudarmos de vida. Vamos fazer, portanto, isso que o Senhor nos pede. Vamos deixar de lado esta escravidão do pecado. Não olhemos para trás, olhemos para a redenção que nos veio através do sangue precioso do Senhor. Não pequemos mais, mas que busquemos, que Deus nos ajude, nos sustente e que cada vez mais nos aproximemos do mistério de sua paixão e morte para com Ele ressuscitarmos para uma vida nova. Que assim seja. Diocese em Evangelização.